Senhor presidente, nobres vereadores, membros da comunidade que hoje acompanham a sessão de Câmara, ao qual os cumprimento em nome da comunidade da Rua Lorena e faço das palavras do vereador Marino, cumprimentando vocês em estarem acompanhando a sessão até o presente momento. Realmente não é sempre que temos essa satisfação, inclusive numa sessão que se inverte a ordem do dia e a sessão se torna um pouco mais longa. Com relação às justificativas e às colocações do nobre vereador, eu já ocupei essa tribuna e já fiz as minhas colocações com relação ao que penso, referente à manifestação que é constante aqui. Primeiramente, parabenizo pela forma que é feita, respeitosa, diferente de outras oportunidades. Inclusive, uma infeliz oportunidade tivemos na sessão de Câmara passada e foi exemplarmente corrigida, mas vocês sempre têm feito essa manifestação de forma pacífica, de forma educada, respeitando, inclusive os vereadores que concordam com a reivindicação, mas entendem que uma administração séria, uma administração que sabe o caminho que deve galgar, ela tem que definir prioridades, ela tem que definir um cronograma de obras e as prioridades são as ruas que mais necessitam e, como bem colocou o vereador Marino, isso já foi colocado, não quero ser redundante nesse ponto. Então, sabemos que da mesma forma que outros bairros tiveram suas 3 fases de pavimentação resolvida, já está previsto que chegará a 3ª fase da cidade de Salvador, onde a Rua Lorena será contemplada. Então, infelizmente, eu entendo a posição de vocês querendo que fosse o quanto antes, mas a administração ela não consegue contemplar dessa forma. Tem que ser para o cronograma e feliz somos nós de saber que daqui 3, 4, 5 anos não haverão mais bairros sem asfaltos, porque em 2001 aprovamos uma lei aqui que proíbe a construção de bairros sem asfaltos. Então, no futuro isso não vai mais existir. Hoje, consertamos os erros do passado, de gestões passadas que permitiram isso acontecer. Então, registro aqui a minha compreensão com relação a isso, mas essa é a realidade. Pegando o gancho da fala da vereadora Rose Gaspar, onde coloca que é função do vereador ter sim atuações no ambiente micro, fazendo as cobranças com relação a assuntos internos da cidade, mas também no ambiente macro, discutindo os interesses da cidade, na região, interesses que possam atingir a cidade como um todo, mas não só no bairro onde o vereador tem contato, onde ele trabalha. Venho aqui rediscutir e levantar uma bandeira que tem colocado há algum tempo, já trouxe até algumas fotos aqui, que é o caso da Rodovia do Sol, que seria a continuação da rodovia Dom Pedro I, uma 3ª via de acesso do Parque Industrial do Vale do Paraíba e região de Campinas para o escoamento da produção no Porto de São Sebastião, que tem previsão para ser ampliado. Bom, esse projeto é antigo, já estava engavetado, e fiquei feliz de levantar essa disputa, e levantar essa discussão, e presenciei no jornal Vale Paraibano, de domingo, na coluna do Roberto Wagner, Segundo Olhar, onde ele coloca, ele discute a questão da ampliação da rodovia Tamoios, que está em pauta, que está sendo discutida, infelizmente, só pela comunidade joseense, e essa obra afeta a nossa cidade diretamente, porque duplicar Tamoios é não fazer a rodovia do Sol, que continuaria aqui no município de Jacareí. E, corroborando com as informações que eu já trouxe, inclusive fotos aqui, ele questiona o posicionamento do governo estadual, citando a opinião do engenheiro Ronaldo Garcia, que trabalhou durante muitos anos no Departamento de Estrada e Rodagem, foi secretário de Obras da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, e esse engenheiro afirma aqui que, vou ler aqui a posição dele,
Afinal, quais são os aspectos mais agudos desse problema? Primeiro, a Tamoios não suporta mais a demanda do tráfego em uma pista única. Segundo, sua duplicação no trecho de serra é caríssima. Exige viadutos cuja execução se agrava com a instabilidade do solo naquele trecho. Já coloquei que o trecho da Tamoios é acidentado, ele confirma tecnicamente agora. Enquanto todos debatem como assumir o elevado investimento para a duplicação da Tamoios, o segundo olhar do engenheiro Garcia permitiu indagar. Por que não esquecer essa duplicação e retomar o projeto de extensão da rodovia Dom Pedro até o litoral, tal como for proposto durante o governo Quércia? O custo é muito menor. Observe, essa alternativa praticamente desvia o trânsito da Grande São Paulo, região de Campinas e interior de São Paulo, para o litoral na altura de Jacareí, não chegando a São José dos Campos. A Tamoios ficaria reservado à região de São José dos Campos e sul de Minas, e também teríamos a terceira via de liga Taubaté e Ubatuba. Então, os pontos que eu coloquei, já trouxe aqui, indaguei, inclusive em matéria em jornal. Hoje o engenheiro, com muitos anos de DER, confirma isso e coloca isso no dia 30, domingo. E no jornal Vale Paraibano de hoje, no editorial, a nova Tamoios. Novamente é colocado aqui a questão da duplicação da Tamoios, dizendo que ela estava no programa estadual de desestatização, ela seria privatizada, depois foi tirada desse projeto, passou por um projeto de obras emergenciais, foi tirada desse projeto, agora está num projeto de PPPs, de parcerias públicos-privadas, prometido para 2009. Então, uma obra que está prometida para daqui 2 anos, temos ainda margem para discuti-la, para protestar pelo seu repensar, e acredito que esse debate ele tem que permear não só na comunidade de São José dos Campos, que está sendo feito, domingo e hoje, está se discutindo, inclusive já inserindo a discussão essa bandeira da Rodovia do Sol, que estava engavetada e fiz questão de levantar. Eu acho que nossa comunidade tem que participar, porque a viabilização da Rodovia do Sol impacta positivamente a nossa cidade. E aqui ao final dessa matéria do dia de hoje, coloca que a Rodovia do Sol, que cortaria o Parque Estadual do Serra do Mar, impacta e custa menos do que a duplicação da Tamoios. Então, o jornal Vale Paraibano publicando e constatando por 2 vezes essa mesma colocação que já havia feito aqui. Então, registro aqui esse protesto para que as autoridades, já fiz isso por requerimento, repensem, reabrem os estudos, já são técnicos, engenheiros, inclusive do próprio governo, do mesmo partido do governo estadual, também defendendo essa bandeira, técnicos, não é uma bandeira política, é uma bandeira técnica, que deve ser repensada, já que está para 2009, a gente tem bastante tempo aí para discutir isso. Um segundo ponto que eu gostaria de protestar aqui, tenho feito uma comunidade a qual eu trabalho diretamente, são as comunidades do CDHU, tanto do Campo Grande como da Bandeira Branca, em especial do CDHU do Campo Grande, aos seus 600 apartamentos, 600 famílias que moram lá, que agora no mês de agosto completa 10 anos de vida, 10 anos de existência deste conjunto habitacional. Só que com muita tristeza, 10 anos de ilegalidade, 10 anos de marginalidade, 10 anos de preconceito, porque até hoje essa obra construída em terreno estadual, com fundos estaduais, até hoje está embargada na justiça por ter sido construído num terreno que, apesar de ser do governo do estado, não foi desmembrado da antiga fundação FEBEM, né? E foi embargada pela promotoria essa obra, e até hoje as 600 famílias, 600 moradores vivem em constante insegurança jurídica, de não saber qual é o seu destino, por não ter nem sequer habite os próprios apartamentos, por conta desse embargo. Fiz esse requerimento, faço aqui em público que o governo do estado repense, agilize esse processo de regularização dos apartamentos, para que nesses 10 anos o presente dessa comunidade seja a continuação da obra que parou-se pela metade, os estacionamentos não foram feitos,
o muramento lá, a obra dos muros não foram feitos nessa comunidade, e a comunidade acaba sofrendo por uma marginalidade de uma obra que foi feita pela metade e permanece pela metade, pela forma incorreta que se iniciou e que se permanece até hoje. É isso, muito obrigado.